Dificuldade matemática ou transtorno do aprendizado matemático? Algumas famílias se perguntam se o baixo desempenho escolar dos seus filhos é resultado de algum bloqueio que foi gerado ao longo do histórico de aprendizado daquela criança, ou se de fato pode ser algum transtorno não identificado. Às vezes a preocupação com o desempenho do aluno na escola é simplesmente vista como que o aluno, a criança, ela precisa passar, precisa ser aprovado. Quando na verdade a matemática ela não é simplesmente sobre resolver cálculos. A matemática ela é uma disciplina que estimula a criança a resolver problemas. Então, independente, né, da gravidade, existe uma intervenção que precisa ser feita, e de acordo com a gravidade do caso, mas o fato é que precisa se identificar qual é o nível de dificuldade que essa criança ela tá tendo com relação à matemática. Sim, mas esse baixo desempenho escolar, essa não resolução adequadamente dentro do esperado das questões matemáticas apresentadas nesse período da escola, isso é um sinal de alerta para os pais. Então isso é a pista para que se busque uma descoberta sobre o que leva aquilo ali. O que acontece é que, em alguns casos, a matemática, tanto no planejamento pedagógico quanto familiar, a matemática ela não é vista dessa maneira muitas vezes. Ela é vista simplesmente como uma disciplina conteudista e o conteúdo precisa ser passado e o aluno precisa mostrar que ele adquiriu aqueles conhecimentos, quando na verdade existe uma série de mecanismos cognitivos acontecendo ali para a resolução de um problema matemático. E aí é isso que a gente precisa entender, olhar essa dificuldade pensando nesse olhar de funcionamento cognitivo. Então, pegando o gancho do que você falou, vamos falar um pouco de cérebro. Quando a gente pensa em cérebro, né, a gente pensa na região do córtex, ou seja, a parte superficial, a parte que está do lado de fora do córtex, está envolvida em diversas funções, né, motoras, cognitivas. E embora algumas áreas sejam especializadas em determinadas funções, elas conversam. Então, por exemplo, a gente tem áreas que trabalham com a memória de curto prazo, porque ela é uma área que a criança ela precisa reter aquela informação para poder realizar. Uma dessas áreas é a região do córtex pré-frontal, que se localiza aqui nessa região. Então, quando a criança está em desenvolvimento, quando ela está na fase de aprendizado, ela está solicitando muito essa região, porque é a área de, por exemplo, atenção, de foco, de concentração, de memória de trabalho. Então a criança ela precisa reter aquela informação para poder pensar no cálculo, como que ela vai executar determinado cálculo. Essa maturidade ela acontece justamente na fase de desenvolvimento. Então, embora a gente tenha plasticidade cerebral ao longo de toda a nossa, da nossa existência, aquela janela ali de desenvolvimento da criança ela é única, então ela tem que ser aproveitada ao máximo. Então, por exemplo, pesquisadores da Universidade de Stanford, eles mostraram que crianças que não têm dificuldade com matemática, né, eles compararam dois grupos de crianças, aqueles que tinham mais dificuldade com matemática e aqueles que não tinham, e eles perceberam que existe uma interconectividade maior entre regiões cerebrais nas crianças que não têm tanto problema com matemática. Então, como é feita a avaliação diagnóstica? Não existe marcadores biológicos para a descalculia. A avaliação ela é clínica. E a avaliação clínica, como a gente está falando de um cérebro que recruta várias áreas para que execute aquela atividade, aquela demanda matemática, eu, na hora de fazer uma avaliação, eu preciso não avaliar aquela habilidade de cálculo específica, aquelas habilidades matemáticas, mas avaliar e entender, fazer um mapa dali e ver aonde está o problema para aquela resposta. Então, nessa avaliação, eu investigo o coeficiente de inteligência, memória operacional, memória de trabalho, né? Atenção, concentração, funções executivas, o esboço visoespacial, todas as habilidades sensoriais. Então, é um conjunto de informações para eu avaliar e entender o perfil cognitivo daquela criança. É uma dificuldade que ela aparece dentro de um grupo, né? Que é o grupo escolar, mas que tem algumas variáveis aí. Qual foi o instrumento adotado para avaliação? E aí é o que a gente fala, a escola que exigiu demais, como foi tirada essa média proposta pelaquela escola? Ela estava além do que é cobrado para aquela idade, além do que é necessário para aquela faixa etária, ela estava aquém. E outros fatores também, que além desse critério de avaliação, onde uma pessoa que está na média pode aparecer abaixo da média, como uma pessoa também que já tem uma dificuldade
camuflada, que outros fatores dela levam essa camuflagem como um alto QI. Né? Então, algumas estratégias cognitivas podem também camuflar essa dificuldade de matemática. E aí tem uma outra questão, que é a ansiedade matemática. Que até onde a ansiedade matemática ela vai impactar nessa resposta. Né? Pegando esse gancho do que você falou com relação à ansiedade matemática, quando eu trabalho com os meus alunos, é muito interessante que eu tenho acesso ao histórico deles pelo que eles vão me contando, ao histórico escolar deles. Né? Então, alguns às vezes vão me contando um bloqueio, às vezes de 2, 3 anos atrás, que o professor falou alguma coisa, que o colega fez alguma brincadeira, e isso tudo vai gerando nele às vezes o aluno tem um perfil ansioso, mas às vezes isso já vai gerando uma ansiedade matemática. Então ele começa a negar quando tem um problema, ele começa a fugir, ele começa a transpirar, ele fica nervoso, ele fica agitado. Então é muito interessante poder identificar que às vezes a criança ela não tem uma dificuldade, assim, uma aversão à matemática. Ela tem um bloqueio que já foi estabelecido antes e na conversa ali, na empatia, eu vou percebendo quais são essas nuances e vou tratando. O mais importante é o seguinte, independente do caso, a criança ela precisa ser estimulada, precisa se identificar qual é o problema de fato, né, para que a criança ela não perca essa janela de desenvolvimento que é extremamente fundamental para o restante da vida dela. Até porque uma coisa vai tendo impacto na outra. Então, se existe problemas de ansiedade matemática, como que começou isso? Ela começou a partir de uma autoimagem, de alguma questão que influenciou aquela ansiedade ali? Ou se existe realmente uma dificuldade que gerou essa ansiedade e que aí essa ansiedade vem gerando mais dificuldade ainda, né? Então, acaba, como a gente está num processo de aquisição de novas habilidades, porque ela não é estanque, a gente começa com um nível de cobrança e ele vai gradualmente aumentando, a gente também, se existem aí coisas que vão influenciando nesse processo, vai impactando. E vai aumentando o nível de cobrança e aumentando essa discrepância entre a resposta adequada e o que vem sendo oferecido. Né? E o pior é que a criança ela fica com raiva da matemática. Ela começa a criar uma resistência muito grande. Quando o problema não é a matemática, não é a disciplina, não é a forma com que ela é abordada. E aí parece que a mensagem é sei que nada sei. Mas é para levar em conta essas outras considerações e não entender como uma dificuldade numa disciplina escolar, mas como uma dificuldade nesse pensar matemático, que pode estar refletindo outras coisas. E fica o alerta, então, para pais e alunos, para que não vejam a matemática apenas como uma matéria escolar, mas como uma habilidade para a vida inteira.